Olá, amigos, dando continuidade a essa série de vídeos sobre experiências fora do corpo. Hoje, em especial, domingo de Páscoa, venho desejar a todos uma feliz Páscoa, que todos possam ser felizes nesse dia, nesse maior dia de um cristão, onde Jesus ressurge dos mortos, é a ressurreição de Jesus. Então Jesus fez a sua Páscoa, sua passagem, então Páscoa significa passagem, onde todos nós, vamos também fazer essa passagem. A morte é um estado simbólico, que significa a morte do corpo e não a morte da alma. Uma passagem de um mundo para o outro. É como se nós mudássemos de uma dimensão, de um estado de vibração para um outro bem maior. Então Jesus passou desse mundo para o mundo espiritual. Essa passagem, essa Páscoa. E ele vem mostrar para nós, através desse encontro com os seus discípulos, que a vida continua, que ele fez apenas uma passagem, saiu do mundo, esse mundo que nós estamos, para o mundo espiritual, para essas moradas da casa do Pai. Como eu sempre coloco nesses vídeos, na casa do Pai tem muitas moradas, como disse Jesus, e eu, nas minhas experiências, eu fiz bastante dessas visitas em várias dessas moradas, a qual venho colocar para vocês a certeza de que aqui é apenas uma escola onde nós estamos para aprender a amar, aprender a seguir esses exemplos de Jesus, aprender a se encontrar, seguir esse caminho até o nosso Pai, E depois dessa pequena estada aqui nesse lugar, nós vamos para lugares, dessas moradas onde Ele prepara para nós. Então existem muitas moradas na casa do Pai, o próprio Jesus disse, na casa do Pai tem muitas moradas, E eu vou preparar uma dessas moradas para cada um de vocês. Então nós temos que nos preparar para essas moradas, A exemplo de Jesus, que ele vem mostrar para nós, vem nos ensinar, vem com tanto zelo, tanto amor, tanto carinho, vem mostrar para nós, mostrar para nós, encaminhar cada um de nós para esses lugares maravilhosos. Ele disse, eu vou preparar uma morada para vocês. Quando ele diz, vou preparar uma morada para vocês, é através do exemplo, através do testemunho, dos seus ensinamentos, porque somos nós que vamos nos levar para a morada. É isso que é interessante, não é Deus que leva para isso, para aquele lugar, Somos nós que vamos atraídos para a morada que é da mesma vibração que a nossa. Então, se você hoje está preocupado com as coisas do mundo apenas, se você não se interessa com o meio ambiente, com os animais, se você explora tudo isso que está aqui, não está interessado na beleza das plantas, das flores, enfim, na beleza dos animais, do céu azul, nada disso te interessa, apenas os valores do mundo, o dinheiro, para onde você vai? Você vai para um lugar onde esses lugares não existem, vamos dizer assim. Você não deu valor para eles nesse mundo, no outro, nessa morada, esses lugares vão ser horríveis. Não vai existir flores, não vai existir árvores, não vai existir animais, tudo vai estar destruído porque a sua mentalidade, a sua forma de ver esse mundo é assim. Você só pensa nos lucros, nos valores do mundo e não pensa nas coisas bonitas que Deus colocou. Então não pensa que você vai nesses lugares encontrar maravilhas. Não.
É como se fosse uma Cracolândia lá em São Paulo, onde aquelas pessoas que lá estão não se interessam pelo meio ambiente, pelas pessoas, por nada, somente pelas drogas. Então aqueles lugares são horríveis. Então são lugares assim que você vai. Agora, se você está interessado em preservar nas plantas, no meio ambiente, né, as pessoas, está interessado em coisas belas que Deus colocou aqui para nós e procurando conservar, né, o meio ambiente, dar valor a tudo isso que Ele deixou para nós, então você vai nesse mundo espiritual encontrar esses valores que aqui você preza por eles. Então, você vai encontrar lugares maravilhosos, bonitos, de acordo com a sua mente está procurando, está exigindo aqui nesse momento. É tão simples de entender isso, meus irmãos. Como que nós não vamos entender uma coisa que é tão fácil, tão simples, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você vive, você vai viver também num outro mundo. Não é diferença. Eu vi moradas, por exemplo, que as casas eram todas iguais, brancas, não existia pássaros, não existia animais, não existia verde, não existia plantas, né? Tudo era uma cor só. Então, era até que era um lugar bom. Mas nós queremos melhor do que isso, né? Para nós irmos para lugares mais bonitos, onde existem cores, onde existem animais andando, onde existem pássaros, onde existem rios, flores. Então você tem que melhorar, né, a sua condição de vida aqui nesse mundo, ser uma pessoa melhor, né? Então naquilo que você pensa, naquilo que você é para o lugar que você também vai. Então se você é bom, você vai para lugares ótimos, bons. Se você não é bom, meu irmão, não espere nada especial, não. Então Jesus vem mostrar para nós essa existência de mundos melhores, que cada um de nós tem que buscar, né, seguir e ir para esses mundos seguindo os seus ensinamentos. Então ele veio a esse mundo nos ensinar a ser feliz, nos ensinar a nos libertarmos. Temos que nos libertar das garras desse mundo. É importantíssimo a nossa avaliação da nossa conduta aqui, olhar para aquilo que você está acostumado a fazer, a se prender. Então preste atenção na sua vida. Se você está preocupado com o outro ou está preocupado apenas consigo, né? Então Jesus na cruz veio colocar para nós que ele desprezou todas as coisas desse mundo. Então o sentido de estar na cruz é o desapego total, é o desapegar-se das coisas do mundo. Então é o ápice da vida de Jesus, onde ele deixou tudo para que cada um de nós pudesse ter vida, nos libertar totalmente, né? Esse sentido da cruz nós temos que também buscar carregar na nossa vida. É não buscar se apegar a nada. Então o que está me apegando? Então pergunte para você hoje, qual é o seu apego, o que está te segurando hoje, não deixa dar um passo a mais. Às vezes nós não percebemos os nossos apegos. Queremos aparecer, queremos nos destacar, queremos ser melhor do que o outro, né? Pisando no outro, não se importando com o outro. Fico triste, muito triste, que às vezes isso acontece com pessoas próximas da gente, pessoas da igreja, que têm valores diferentes e não conseguem entender e se colocar apenas a serviço. Não conseguem. Tem que ser elogiados, tem que ser aplaudidos, tem que aparecer perante os outros, tem que buscar ser melhor do que o outro, fazer sempre melhor do que o outro. Não, não é o caminho, não é o caminho, não está entendendo nada. Se você não entende o processo da cruz, o sentido da cruz, então você realmente não é cristão. Esse desapegar-se,
buscar ir ao encontro do outro, morrer para que o outro tenha vida, fazer que o outro cresça, apareça, se destaque, seja melhor do que você? Não. Se você não faz isso, você não entendeu nada, né? Você não é cristão. Então, ao dia de hoje, essas reflexões todas que eu busco colocar para vocês, tanto na sexta-feira como hoje no domingo, hoje um dia maior, é a ressurreição, Jesus vencendo a morte, mostrando para cada um de nós que a vida continua. Essa é a mensagem muito grande, maior, que nós temos que buscar valorizar. As pessoas hoje buscam viver a vida. Já vi muita gente falar assim: eu tenho que aproveitar essa vida. Por que aproveitar essa vida? Porque não imagina que tenha algo melhor depois. Então, aproveitar, viver, curtir, tudo bem, é importante, é necessário que você seja feliz, mas não com esse sentido de buscar fazer tudo que você quer agora, porque vai morrer, vai acabar tudo. Então, muitas pessoas têm essa imagem na cabeça que na morte acaba tudo. E não acaba. É uma continuidade, é uma passagem, como o próprio nome diz, na Páscoa. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa. Páscoa, volto a dizer, significa passagem. Então você está passando dessa vida para uma outra vida. Não existe morte. Gosto de enfatizar isso bastante. É passar para a morte? Não, é passar para uma outra vida. Simplesmente para uma outra vida. Chama o nome que você quiser. Outra dimensão, para o reino de Deus. Enfim, havia tantos casos de pessoas que vêm falar, né, sobre esse momento da morte, sobre passar por um túnel. E outro dia eu ouvi de uma pessoa um relato interessante que ela estava passando, né, um exemplo de EQM, de experiência quase morte. Durante uma cirurgia ela se viu fora do corpo e sugada por uma luz, né? E ela disse que entrou nesse túnel, e ao passar por esse túnel, é um túnel longo, lá no fundo, no término dele, existe uma luz, mas ele é escuro por dentro. E você apenas vê uma luz lá na ponta. E ela falou que no passar por esse túnel, ela escutou gemidos, pessoas pedindo socorro: me ajudem, me tirem daqui, me ajudem. Eram gemidos, pedidos para tirar dali, socorro, pessoas desesperadas, atormentadas, e um ser que vinha com ela, levando-a por aquele buraco, né, por aquele túnel, disse: não preste atenção, não pare, né, continue andando, né, continue indo para a luz, né, não preste atenção. E ela continuou por aquele túnel até chegar àquele outro lado, né? Então, esse lugar entre nós aqui e o outro lado, essa outra ponta, né, seriam os lugares de tormentos, né? Existem infinitas moradas, né, onde essas pessoas vão ficando pelo caminho, moradas essas que não são boas, moradas que elas construíram, umas prisões, né, onde elas ficam nesse lugar até que o seu coração realmente peça ajuda a Deus, mais de coração. Porque muitos desses que pedem ajuda, se tiverem a possibilidade de voltar e ter uma vida, eles vão fazer a mesma coisa, vão repetir os mesmos erros. Então isso tem que ser mudança concreta, séria, né? Então essa mudança nasce do nosso coração, e quando Deus vê em nós essa mudança verdadeira, daí nós somos libertos. Então isso cabe em qualquer lugar, em qualquer situação, aqui, em qualquer lugar onde você esteja, porque a vida continua. Então no momento que você se liberta, você consegue se erguer e ir para lugares melhores do que esse. É isso que Deus quer para nós, né? Então, essa pessoa que passava por esse túnel, por esse lugar, ele passava por essas moradas todas inferiores, onde as pessoas estavam sofrendo,
E ela passou por todos esses lugares, porque ali não era o lugar dela. O lugar dela era lá no final do túnel, onde tinha a luz, onde tinha a felicidade. E ela, chegando lá, ela disse que se isso fosse morrer, ela queria morrer muitas vezes, porque a, a leveza que ela sentiu no final do túnel, a alegria que ela sentiu no final daquele túnel, ela disse: voltei para casa, é estar de novo em casa. Lá que é a minha casa, não aqui onde nós estamos. Lá é a verdadeira casa. Voltei, regressei para a minha casa. Olha que bonito. Então, aquele que faz essa experiência, com toda certeza, não tem mais medo da morte. Porque sabe que não existe a morte. Existe aqui, sim, esse corpo que fica aqui. Mas a vida continua. Então não devemos ter medo da morte. É interessante que muitas pessoas falam: eu vou sofrer. Pode ser que as diversas doenças que nós temos, né, nos levam a sofrimentos, mas eu digo para você, no momento da morte você não sente dor alguma, nenhuma. É como se uma pessoa estivesse andando no carro e sofresse um acidente muito sério, né? Você vai dizer para aquela pessoa que está ali: nossa, deve ter sofrido muito. Eu digo para você: não sofreu nada, porque o espírito sai do corpo antes que ele aconteça esse impacto, né? Então, no momento que há o choque, a pessoa, o espírito não está mais naquele corpo, ele não sentiu aquele trauma, né? Ele foi tirado antes. A própria pessoa em espírito fica olhando o desastre acontecer, olhando todas aquelas cenas, mas numa calma, numa tranquilidade imensa, porque aquilo é apenas como se fosse um carro destruído, né? Um corpo destruído, um carro destruído, são apenas instrumentos do espírito para se locomover. Tem diferença, um carro, uma pessoa, não é diferença, são máquinas, instrumentos usados pelo espírito para se locomover aqui nesse mundo. Então não existe um motivo de ter medo da morte, uma vez que nós conseguimos entender essa verdade, né? Até um tempo atrás, faz muito tempo, um amigo falou assim: para que ter medo da morte? As pessoas vão no velório, ficam ali chorando, né, por uma pessoa que está ali no caixão, um cadáver que ali está. Eu não sinto nada, porque aquela pessoa que ali está, um exemplo que ele deu de um amigo que morreu, ele foi no velório, eu não chorei nem um pouquinho, porque ali no velório ele veio conversar comigo, né? Em espírito ele veio, ele consegue ver. Por que eu vou chorar? Porque se ele está vivo, ele veio até conversar comigo. Então não tem sentido. É uma passagem. Quem está ali é um corpo que não serve mais para o espírito, e o espírito sai dele e vai embora para as moradas da casa do Pai. Só isso, não tem sentido, né, o choro, né? O que nós temos deveríamos ter apenas a lembrança, né? O querer estar com aquelas pessoas, mas deixar que a pessoa vá em frente, né? Não segurar aquele espírito, né, perto de você. Deixe ele partir, deixe ele ir, está num lugar muito melhor do que esse, ao qual em pouco tempo nós vamos para lá também. Então essas experiências que eu faço me dá, né, essa certeza, esse valor, e a qual busco passar para todos, né? Então vamos nos libertar aqui desse mundo, né? Como ensina Jesus, libertar das coisas desse mundo, né? Deixar esse mundo de lado e nos colocar no verdadeiro mundo, né? Buscando fazer aquilo que Jesus ensinou. Então o sentido, volto a dizer, o sentido da nossa vida, da nossa existência é servir. O principal ponto é deixar de lado o ego, o egoísmo,
Volto a falar de novo, é valorizar as pessoas que estão à nossa volta. Isso é muitíssimo importante, foi o que mais Jesus fez, tá? Não ficar lembrando as pessoas dos seus erros, mas sim afirmar, né? Ficar contente com os acertos das pessoas e buscar fazer com que a pessoa cresça naqueles erros, não tocando nas feridas, mas dando exemplo de vida, de testemunho, como Jesus fazia, contando histórias, parábolas, para que a pessoa consiga entender por ela mesma o erro dela e fazer mudança. Nunca fale para alguém o erro que ela está fazendo, o caminho que ela está fazendo que seja errado. Olha, você está fazendo isso errado, não deve fazer assim. Não é dessa forma que se faz uma pessoa mudar de comportamento. Ela vai ficar, às vezes, com raiva de você, por você estar tocando naquele assunto, né? Porque ela não conseguiu passar por aquilo ainda e você fica chamando a atenção dela naquele ponto. Então não é por aí. Jesus não fazia assim. Jesus, ele ia ao encontro da pessoa, exaltando, elevando a essa pessoa nos acertos que ela faz, né? E não comentava nos erros. O que ele fazia era contar parábolas, histórias, para que a própria pessoa entendesse e fizesse mudança. Né? Mudança. Ela mesma tinha que entender os seus erros para fazer mudança. É difícil, às vezes, muito difícil você fazer isso sem tocar, né, na ferida. Então tem que dar exemplos apenas. Né? E o maior exemplo é a nossa vida, para que a pessoa assim possa fazer mudanças. Então, olha, é uma manobra que nós temos que pedir muito a ajuda a Deus, ao Espírito Santo, para não magoar as pessoas, não fazer as pessoas parar no seu crescimento, e sim conseguir ajudar as pessoas para que ela continue caminhando. É difícil, não vou dizer que seja fácil, é difícil, mas nós temos que fazer isso, pois Jesus fez. Jesus conseguiu fazer isso com todas as pessoas que ele conversava e encontrava pelo caminho, ele buscava elevar essas pessoas. E as próprias pessoas, aos poucos, iam percebendo os seus erros e fazendo mudanças de vida. Então, quem faz mudança de vida é aquele que consegue ouvir, né? Então, ouvir a Deus, isso é importante. Ouvir. Pai, no que eu estou errando? Às vezes nós não conseguimos entender, né? Então, faça essa oração para o Pai, né? O que eu estou errando? O que eu preciso fazer para ser melhor? Quem que eu preciso ajudar? Onde que eu devo ir? Enfim, que nós possamos ser guiados por Ele para fazer o bem, sempre. Então a nossa vida tem que ser fazer o bem sempre, buscando elevar as pessoas em todos os momentos. Se você não está fazendo isso ainda, você não entendeu o propósito da vida. Não está conseguindo seguir Jesus. Que possamos entender claramente essa verdade e fazer essas mudanças concretas na nossa vida. Assim a nossa Páscoa, assim a nossa partida, né, será alegre, festiva. Caso contrário, será um tormento. Porque nós sabemos que vamos para lugares onde não são bons. As pessoas não querem partir. Então, quando as pessoas não querem partir daqui, é porque sabem que vão para lugares que não são bons. Quando eu vejo as pessoas, às vezes, no cemitério, né, eu fazer alguma encomendação, muitas vezes as pessoas estão com um ar alegre. Né? A pessoa que está ali no caixão está com um ar alegre. Eu vi muitas pessoas conhecidas que o semblante era um semblante alegre, enquanto outros um semblante triste, né, sofrido. Por quê? Uns vão alegre, né, e outros
não vão tão alegres assim, porque sabem para onde têm que ir, né? É difícil de nós compreendermos esse momento, é difícil até de eu poder falar para vocês sobre isso, mas é uma verdade. Então, que possamos entender essas verdades, né, e ser felizes. É isso que Deus quer para cada um de nós. E a minha finalidade de fazer esses vídeos todos, de tudo que eu faço, é para mostrar o caminho. Busque de uma forma simples, de uma linguagem simples, de um jeito simples, né, buscar fazer com que as pessoas entendam e façam mudanças. Então, meus irmãos, procurem fazer o bem. Não se preocupe consigo, se preocupe com o outro, com aqueles que estão à nossa volta. Busque valorizar as pessoas, busque que as pessoas, fazer as pessoas crescerem, se desenvolverem, ser melhor do que você. Assim você está seguindo o caminho, assim você será feliz. Agora, se você desejar que os outros venham até você e te façam feliz, não. Aí você nunca vai ser feliz. Não é o caminho da felicidade esse. O caminho da felicidade é servir, é ir ao encontro do outro. Não buscar ser servido, mas servir. É isso que Jesus fez. Porque é tão difícil de entendermos essa verdade, né? Então busquem meditar, parar a vida. Eu falei em vídeos anteriores, isso é importante, você achar um tempo para você parar, meditar, não pensar em nada, deixar que Deus fale, deixar que Deus te ilumine, te indique o caminho, né? Não se deixe levar pelos barulhos, pelas coisas do mundo, por essas ilusões. Isso só traz sofrimento para cada um de nós, não traz alegria. Então eu, de todas as formas, busco encaminhar e levar as pessoas a essa felicidade. Então, eu gostaria de coração que cada um de vocês, nesse dia de hoje, né, pudessem refletir bastante sobre essa passagem, sobre a Páscoa, sobre esse Jesus que voltou para mostrar para nós, né, que a vida continua. Que vocês possam crescer e ser cada vez mais felizes. Boa Páscoa para todos. Queridos irmãos, se você gostou desse vídeo, né, dessa série de vídeos que estou falando, então busque se inscrever no canal, isso é importante para que outros possam assistir também. Coloque o seu like, né? Gostou, tem lá um positivo, busque colocar lá, cada vez que assiste, né, o vídeo, coloque lá o seu positivo. Quanto mais positivos, né, estiver ali, mais o YouTube vai passar, encomendar, né, enviar esse vídeo para outras pessoas, né. Aí no cantinho, né, bem no cantinho do vídeo, tem uma bolinha, né, com a minha imagem ali, com a foto. Só clicar nela lá, você está inscrito. Não paga nada, né, não tem valores, é de graça. Busque compartilhar, compartilhe com um amigo. E até outro dia. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.